pessoas, tudo certo com vocês? Está aqui professor Noslen para falar de língua portuguesa com vocês. Tranquilo? Língua portuguesa é muito fácil, muito simples, muito tranquilo. A gente vai começar quase que do zero para você poder entender e depois resolver suas questões da sua prova feliz e contente, beleza? Olha só, para começar a gente precisa entender o que é texto. Isso, nosso primeiro momento agora é entender o que é texto. Muita gente fala para mim que texto é aquilo que tem palavras. Não é bem verdade, porque texto não é só isso. Texto é muito mais do que somente ter palavras. Porque imagine, se eu pensar que texto é tudo aquilo que tem palavras, que eu junto e monto aí e forma uma uniformidade ou forma um texto, vamos pensar assim, se eu pegar a palavra maçã, abajur, carrinho de mão, carrinho de mão e ainda, sei lá, bandeja. Carrinho de mão, bandeja, maçã, banana, isso é um texto? Só porque tem um monte de palavras junto? Não. Por que não é texto, gente? Porque texto tem que constituir comunicação. Pessoas, para que eu possa ter um texto, eu tenho que constituir comunicação. Então, o texto é toda e qualquer estrutura, sentença, elemento que constitua comunicação. Grave isso aí. Texto é tudo aquilo que constitua comunicação, ou seja, sentença, elementos, qualquer organização que constitua comunicação com você e comigo, beleza? Ou seja, pensa comigo assim, se você pega um texto, que é um texto, sei lá, da medicina, não sei se você já fez isso alguma vez na vida, pegar um texto do tipo bula de remédio, pega a bula de remédio e dá uma olhada. Vai ter partes da bula que você vai entender. A bula de remédio, aquela partezinha que vem dentro do remédio explicando como tomar o remédio. Além de explicar como tomar o remédio, lá na bula também tem as composições químicas daquele remédio. Eu muitas vezes leio aquilo e eu não entendo. E olha que interessante, se aquela informação não constituiu comunicação comigo, aquilo para mim não é texto. Porque não constitui comunicação. E para que seja texto, tem que constituir comunicação. Sacaram essa ideia? Então, qualquer elemento, sentença, estrutura que constitua comunicação é texto. Beleza? Primeiro conceitozinho básico, anota isso aí, não esquece de anotar. Muito bem, se você já sabe o que é texto, é bom você saber também que texto, como eu falei para vocês, é qualquer sentença, estrutura ou elemento. Eu posso ter dois tipos de texto. E olha que interessante, eu tenho um texto chamado de texto verbal e o outro texto chamado de texto não verbal. Vamos explicar com calma isso aqui. Texto verbal é aquele que é constituído por palavras. Veja, não é só verbo, tá? Por palavras. Então, texto verbal constituído por palavras. Texto não verbal constituído por outros elementos. E aí pode ser imagens, pode ser um gráfico, qualquer outro elemento que constitua comunicação e não seja palavras, seriam aí um texto não verbal. Posso até chamar mesmo de linguagem verbal e não verbal, que é a mesma coisa. Ah, professor, mas eu já vi texto que mistura as duas coisas. Por exemplo, uma charge, uma tira, onde você tem a parte das imagens, mais a parte escrita. Professor, o que é esse tipo de texto, então? Esse eu vou chamar de texto misto. Ah, beleza! Texto misto, porque eu vou misturar a parte verbal com a parte não verbal. Professor, então, peraí, vamos entender. Então, existem textos verbais que trabalham só com palavras. Isso. Textos não verbais que trabalham com imagens. Isso. E textos mistos, que misturam as duas coisas. Vai ter imagem e também palavras. Tendo essa noção, a gente consegue entender, por exemplo, que eu posso ter charges que tenham apenas o texto não verbal. Eu posso ter uma charge só com desenho. Eu posso ter uma tira somente não verbal, onde tem só o desenho. Eu posso ter aí um texto dissertativo, que é o texto da redação. Uma redação, por exemplo, é um texto verbal, porque você trabalha só com palavras. Tão ligado nessa paradinha? Olha só, tem a outra possibilidade de ter um texto que mistura as duas coisas, que daí pode ser uma história em quadrinhos, uma tirinha que tem a fala do personagem, mais a imagem e fechou. Infográfico, por exemplo, que infográfico vai ter o gráfico, vai ter os números e a informação sobre aquele gráfico. E aí eu vou ter um texto misto também. Se eu tenho só o gráfico de imagem, aí é só um texto não verbal. Fácil isso, né? Muito tranquilo? Muito de boa? Muito bem. Esses três melhor conceitos dizendo para vocês aí, você entendendo como funciona isso, a partir daqui a gente pode entender melhor como resolver qualquer questão que venha pela frente. Por quê? Dentro dessas questões aí que a gente vai resolver, você vai encontrar todos os tipos de textos, tudo bem? Então vamos lá. Dentro dessa ideia, dessa nossa realidade, os nossos textos, agora eu vou falar só dos textos verbais, vão se dividir em
tipos textuais e gêneros textuais. Esses dois elementos eu vou usar uma aula inteira para explicar para você. Não vai ser nessa aula aqui ainda. Só preciso que você tenha na sua cabeça que tipo textual, a parte do tipo textual, trabalha com estrutura do texto, enquanto gênero textual é o uso dessa estrutura no cotidiano. O que é cotidiano? Dia a dia. É o uso dessa estrutura do texto no nosso dia a dia. Beleza? Esses dois conceitos serão mega importantes para você poder resolver as suas provas, porque elas trabalham com vários gêneros textuais. Mas isso a gente deixa para uma próxima aula para poder fazer com muita calma e aprofundar como funciona cada um desses aí. Tudo bem? Tranquilaço isso, gente? Então olha só, fazendo um panorama do que eu falei para vocês nessa aula aqui. Eu falei para vocês o que é texto, né? Toda sentença, ou estrutura, o elemento que constitua a comunicação. Eu falei que tem tipos de texto, ou seja, texto verbal, aquele que trabalha com palavras, texto não verbal, aquele que trabalha com imagens, texto misto, que trabalha com palavras e imagens. Fácil, e ainda depois finalizei para você dizendo que eu tenho ainda dentro da parte do texto verbal, e aí veja, só do verbal, eu tenho a parte de tipos textuais e gêneros textuais. Tipo textual, estrutura. Gênero textual, a aplicação da estrutura no dia a dia. Tranquilo? De boas? Respira fundo aí, numa boa. Daqui a pouquinho eu volto com mais aula. Ponto, vira a página, segue adiante. Bora lá!